Uma manhã fria, com uma temperatura de 18 graus abaixo de zero e o vento soprando a 80 kph. Dentro de um imponente prédio de 14 andares na costa do Alasca, 272 pessoas despertam. Não se trata de um hotel ou de uma base militar, mas sim de uma verdadeira cidade sob um único teto. Os moradores descem de elevador até a loja, vão ao médico e levam as crianças para a escola por meio de um túnel subterrâneo. Do lado de fora, o vento forte derruba as pessoas e a neve chega até a cintura. Este lugar se chama Whittier e é o primeiro de 7 assentamentos que iremos conhecer hoje. Cada um deles se encontra em áreas onde ou enfrentam o frio extremo, ou a falta de oxigênio, ou até mesmo a ausência de terra sob os pés. No final, chegaremos a uma comunidade situada no meio do mar aberto, a 86 quilômetros da costa mais próxima. Milhares de pessoas viveram ali, sem um único metro de terra sob seus pés. O que leva um ser humano a escolher viver em locais que a natureza criou para ser inóspitos? A resposta será comum a todas essas cidades e será revelada apenas no final. Whittier está localizado na costa sul do Alasca, a cerca de 100 quilômetros de Ancora. Em linha reta, essa distância é comparável à que existe entre Moscovo e Tula. Porém, para chegar a Whittier por terra, é necessário passar por um túnel de 4 quilômetros que corta a cidade. Durante o dia, o túnel permite o tráfego de veículos em uma direção, mas à noite é totalmente fechado. Se você não conseguir passar antes do fechamento, terá que esperar do lado de fora, ou passar a noite ali. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército dos Estados Unidos começou a construir um porto militar neste local. Eles precisavam de um porto profundo, protegido pelas montanhas contra ataques aéreos. Na década de 50, o exército ergueu um prédio de 14 andares, chamado de Old Building. Quando os militares se retiraram, o edifício foi entregue aos moradores e renomeado para Begish Towers. Hoje, em Whittier, vivem 272 pessoas, quase todas residindo nesse mesmo edifício. Dentro do Begish Towers, funciona uma loja chamada Cozy Corner, o correio e a polícia. Nos andares superiores, encontram-se uma clínica, uma pequena igreja batista e um parquinho fechado. Um corredor aquecido liga o prédio à escola, para que as crianças não precisem enfrentar o vento. Porque tudo isso está reunido em um só edifício. Whittier recebe 5 mentos de precipitação por ano, um recorde absoluto para as cidades dos Estados Unidos. Durante 6 meses neva, nos outros 6 chove, e os ventos invernais podem alcançar 96 kph. Uma moradora chamada Brenda Tomon cuida de 2 alces em sua propriedade. Certa vez, a neve acumulou mais de 4 metros ao lado da cerca, e os alces simplesmente saltaram por cima e se foram para as montanhas. O princípio da cidade é simples. Se o clima se torna insuportável, todos se refugiam em um único edifício resistente e permanecem ali por anos. Mas o que acontece se, ao invés de frio, o clima for excessivamente quente? O calor é tão intenso que até mesmo as paredes de uma casa comum não conseguem suportá-lo. No deserto australiano de Kubert Pedy, em janeiro de 1960, o termômetro marcou 53,9 graus. Em uma temperatura assim, uma caneca de alumínio aquece tanto que é doloroso segurá-la na mão. Normalmente, nesta época do ano, as temperaturas nesse local costumam indicar 45 graus à sombra. A cidade é envolta por uma poeira avermelhada, resultado de décadas de atividades mineradoras. Em vez de telhados, centenas de ventiladores brancos se erguem do solo, formando uma paisagem singular. No ano de 1915, um jovem chamado Willie Hutchison descobriu o opala nesta região, um mineral valioso que se mostrava abundante. Rapidamente, garimpeiros de diversas partes do mundo chegaram, e logo ficou claro que viver na superfície era inviável. Assim, aplicaram técnicas antigas dos mineradores e começaram a habitar as camadas de rocha. Eles escavaram corredores e quartos nas encostas dos morros, criando o que hoje conhecemos como dugouts. Dentro de um dugout, a temperatura se mantém em torno de 24 graus durante todo o ano, sem a necessidade de ar-condicionado. As paredes de arenito absorvem o som, a poeira e as bruscas mudanças de temperatura, proporcionando um ambiente relativamente confortável. Atualmente, em Kubert Pedy,
vivem cerca de 12.500 pessoas, sendo mais da metade delas sob a terra. A igreja ortodoxa sérvia na cidade foi completamente escavada na rocha, e no interior, ícones, um altar e lâmpadas iluminam o espaço. Os fiéis descem para os cultos como se entrassem em uma mina. Há até um hotel subterrâneo, um museu e até um cemitério que se encontram abaixo da superfície. Uma casa com 3 quartos tem um preço semelhante ao de uma casa comum na superfície, mas sem custos com eletricidade. Enquanto o deserto acima fervilha sob o calor escaldante, abaixo, a temperatura permanece amena e agradável. Mas o que acontece quando a verdadeira ameaça não é o calor, o frio ou mesmo a terra sob os pés, mas o ar que respiramos? Em Larinkanda, uma cidade situada a 5.100 metros de altitude, a concentração de oxigênio é metade do que encontramos ao nível do mar, e ainda assim, lá vivem dezenas de milhares de pessoas. A cidade, localizada ao pé do glaciar Aocha, nas montanhas peruanas, está a uma altura que supera qualquer ponto dos Alpes, exceto o próprio Monte Branco. Nessa altitude, o ar tem apenas metade do oxigênio disponível ao nível do mar. Turistas que visitam a cidade costumam sofrer nas primeiras horas com dores de cabeça e náuseas. Para se aclimatizar e conseguir se locomover normalmente, é necessário cerca de um mês. Os habitantes locais que nasceram nessa altitude apresentam uma quantidade significativamente maior de glóbulos vermelhos em comparação aos outros peruanos. E mesmo assim, entre 30 e 50 mil pessoas vivem permanentemente nesta cidade. O que os motiva a enfrentar essa aridez e esse frio cortante? A resposta está debaixo de seus pés, um vasto depósito de ouro. Entre os anos de 2001 e 2009, o preço do ouro triplicou, resultando em uma onda de garimpeiros de todo o Peru e fazendo a população da cidade crescer mais do que o dobro em uma década. Larinkanda não foi planejada. Suas construções surgem espontaneamente ao longo da encosta, próximas ao glaciar. Não há sistema de esgoto, abastecimento de água ou um lixão público. A eletricidade chegou apenas nos anos 2000 e ainda não está disponível em todos os lugares. O sistema de pagamento nas minas é algo fascinante, conhecido como cachurreu. O minerador trabalha 30 dias seguidos sem receber salário. No 30º dia, ele tem permissão para levar para casa a quantidade de minério que conseguir carregar. Quanto ouro está presente nesse minério, ninguém sabe antecipadamente. É uma verdadeira loteria envolvendo a saúde e muitas vezes a vida. A terra da cidade está impregnada de mercúrio, utilizado de forma artesanal para separar o ouro do minério, e as águas subterrâneas estão igualmente contaminadas. A expectativa de vida de um minerador em Larinkanda é de apenas 35 anos, um tempo que é praticamente a metade da média geral. Os habitantes do lugar estão cientes disso, e mesmo assim, continuam a chegar. A altitude rouba o ar dos pulmões, e no próximo destino, sob os pés, não há sequer chão sólido. Em Lagos, a maior cidade da Nigéria, existe um bairro chamado Makoko, situado sob a ponte Third Mainland, que conecta a ilha de Lagos ao continente. À esquerda da ponte erguem-se arranha-céus e iates de um distrito abastado, enquanto à direita estão as cabanas de madeira, construídas diretamente sobre a lagoa. Estima-se que entre 800.000 a 300.000 indivíduos residem na área. O assentamento foi fundado por pescadores da etnia Egun ainda no século XIX, visando a proximidade com a pesca. Hoje, não existem ruas na parte aquática de Makoko. Em seu lugar, a água atinge cerca de 1,5 metro de profundidade. As crianças vão à escola em canoas, que servem como seus ônibus escolares. Durante as enchentes, os comerciantes de pão, legumes e água mineral navegam por essas águas. Barcos com galões plásticos, transportando gasolina, deslizam sob as casas. Makoko abriga uma escola flutuante, projetada pelo arquiteto Kunle Adeyemi. Não há sistema de esgoto, e todos os resíduos são despejados na mesma lagoa, onde os moradores pescam. A eletricidade é fornecida por fios que pendem diretamente sobre os telhados e a água. Somente 7% dos habitantes de Makoko possuem direitos legais sobre suas terras. As autoridades de Lagos tentaram por anos remover essa comunidade. A primeira tentativa aconteceu em 2005, seguida por outra em 2012. Entre dezembro de 2025 e fevereiro de 2026,
as autoridades demoliram centenas de casas. Escavadeiras flutuantes, sob a proteção da polícia, destruíram as habitações de madeira sem aviso prévio. Segundo defensores dos direitos humanos, cerca de 30.000 pessoas ficaram desabrigadas em apenas 2 meses. Quando não há terra firme sob os pés, o ser humano constrói sua própria base e continua a erguer suas casas, mesmo diante das escavadeiras. O próximo município enfrenta um desafio completamente oposto. Apenas 4,5 há de terra para 5.000 pessoas. A 15 quilômetros de Nagasaki, no mar da China Oriental, encontra-se uma pequena porção de rocha, com 480 metros de comprimento e cerca de 160 metros de largura. A ilha tem o formato de um navio de guerra japonês, o que levou a batizá-la de Gunkanjima, embora seu nome oficial seja Hashima. Em 1890, o conglomerado Mitsubishi adquiriu essa ilha do governo imperial japonês. Sob a rocha, foram encontrados depósitos de carvão mineral, a principal fonte de energia da indústria na época. As minas foram escavadas sob o mar, a centenas de metros de profundidade, com pouco espaço disponível na ilha, que possui menos de 10 ha. A Mitsubishi tomou uma medida sem precedentes no Japão. Em 1916, engenheiros construíram o primeiro prédio de concreto de múltiplos andares do país. Esse edifício servia ao mesmo tempo como hotel e alojamento. E, até a década de 50, a ilha se transformou em um denso aglomerado de concreto, onde os imóveis estavam tão próximos que restavam apenas estreitas escadas e corredores entre eles. A densidade populacional atingiu seu auge em 1959, com 5.259 pessoas vivendo em um espaço que mal permitia a passagem da luz solar. A densidade era de aproximadamente 83.000 habitantes por quilômetro quadrado, um número impressionante, 9 vezes mais denso do que o Tóquio atual. Na ilha, havia uma escola, um hospital, um cinema, além de uma casa de banhos, 2 templos e alguns bares. Contudo, a água potável não estava disponível na rocha, então ela era transportada do continente por meio de um tubo submarino. A terra para cultivo também era escassa. Os moradores levavam terra em vasos para os telhados, onde criavam pequenos jardins. Em janeiro de 1974, a Mitsubishi anunciou o fechamento da mina, um reflexo da transição do Japão do carvão mineral para formas de energia mais eficientes. Em apenas 3 meses, todos os moradores abandonaram a ilha, deixando para trás móveis, brinquedos e pratos nos armários. Os espaços entre as casas eram tão estreitos que a luz do sol mal conseguia alcançar os andares inferiores e as ruas. Hoje, a ilha permanece vazia, com paredes de concreto se despedaçando e lajes caindo sobre as ruas apertadas do que já foi uma cidade vibrante. Apenas turistas têm permissão para caminhar por uma trilha especialmente reforçada. O que antes foi um dos locais mais densamente povoados do mundo agora se tornou um dos mais densos conjuntos de ruínas do planeta. Embora a densidade de Hashima parecesse insuperável, outro lugar superou essa marca em mais de 15 vezes, não no Japão, mas no coração de Hong Kong. No século XIX, a Grã-Bretanha tomou Hong Kong da China após as guerras do ópio, mas deixou um pequeno pedaço de terra para os chineses. A antiga fortaleza de Daluun, que ocupava apenas 210% metros. Esse espaço, pouco maior que 2,5 ha, equivalente a 5 campos de futebol, se tornou um refúgio para refugiados que fugiam do continente após a Segunda Guerra Mundial. A polícia britânica não podia expulsá-los devido à jurisdição formal chinesa, e a polícia chinesa não se aventurava na zona britânica. Assim, esse pequeno território se tornou uma área sem autoridade, onde os refugiados começaram a construir. Sem arquitetos, sem aprovações ou plantas, eles empilhavam casas umas sobre as outras. Até os anos 80, cerca de 350 edifícios estavam de pé dentro da fortaleza, com telhados deteriorados e passagens improvisadas. Os moradores transitavam pelos andares superiores, sem descer ao chão por dias a fio. Em 1987, a população dentro da fortaleza atingiu 33.000 pessoas, resultando em uma densidade absurda de 1.255.000 habitantes por quilômetro quadrado, um recorde absoluto na história das cidades humanas. Dentro de Daluun, a lei não existia. Havia consultórios dentários ilegais sem licença e fábricas clandestinas de macarrão. Nas proximidades, encontravam-se bordéis,
escolas de artes marciais e outros estabelecimentos informais. A luz solar nunca chegava aos andares inferiores, e nos corredores, lâmpadas fluorescentes queimavam incessantemente. A água escorria pelas paredes de tubos improvisados, sem qualquer lógica de engenharia. O fotógrafo canadense Greg Gerard e o britânico Ion Lambot passaram 4 anos em Daluun e documentaram suas experiências em um livro de fotos intitulado Cidade das Sombras, preservando a memória desse lugar. No entanto, em 1987, o governo de Hong Kong decidiu demolir a fortaleza. Os residentes receberam, ao todo, uma compensação de 70 bilhões de Hong Kong. O processo de demolição começou em março de 1993 e foi concluído em abril de 1994. 350 casas desapareceram em um piscar de olhos, sem a ajuda de um único engenheiro, em um período de 14 meses. Até aquele momento, todas as 6 cidades tinham uma característica em comum. Estavam construídas sobre terra, rochas ou até mesmo o fundo de um lago raso. Mas o que aconteceria se alguém decidisse erguer uma verdadeira cidade em um local onde não havia absolutamente nada? Somente um vasto mar, com profundidades de dezenas de metros e 39 quilômetros até a costa mais próxima. No ano de 1948, a ideologia soviética conduziu uma profunda exploração no Mar Cáspio. A 66 quilômetros de Baku, a uma profundidade de cerca de 20 metros, descobriram uma grande reserva de petróleo. Em 07 de novembro de 1949, a equipe do mestre de perfuração Mikhail Kavirotkin extraiu o primeiro petróleo, cerca de 100 barris por dia, a partir de uma profundidade de 1000 metros. A plataforma de perfuração se erguia solitária, uma torre metálica no meio do vasto mar aberto. Para extrair petróleo de forma contínua, era necessário algo robusto e confiável. No entanto, construir no fundo a 20 metros de profundidade era algo que ninguém no planeta havia tentado antes. Os engenheiros soviéticos tomaram uma decisão audaciosa que a indústria nunca havia testemunhado. Eles pegaram 7 navios antigos, já fora de uso, e em 1950, os afundaram intencionalmente no local selecionado do mar. Construiu-se uma estrutura sólida e densa, criando um recife artificial. Sobre esse recife, colocaram terra, pedras e sucata, formando uma pequena plataforma acima da água. A plataforma foi cercada por estacas de aço, cravadas no fundo e soldadas à estrutura. Em cima dessas estacas, ergueram estações de trabalho, e assim nasceu a base do futuro cidade, chamada Neft Ani Kamni. O que se desenrolou a seguir foi uma expansão que poucos poderiam imaginar em meio ao mar. Em 1958, ergueram alojamentos de 9 andares para os trabalhadores. Até o final da década de 70, surgiram padarias, um cinema e uma clínica. Também foi inaugurada uma fábrica de refrigerantes e um parque com árvores reais. A terra para o parque e para o campo de futebol era transportada da costa em barcaças. A parte mais impressionante da cidade eram as estradas. Entre as plataformas sobre o mar, construíram passagens sobre estacas de aço. Na década de 70, a extensão dessas estradas atingiu mais de 300 quilômetros. 300 quilômetros de rodovias no meio do Cáspio. Se esticadas em uma linha reta, chegariam de Moscou até Dobrinsk. No auge da década de 60, cerca de 5.000 pessoas viviam na cidade. A água potável era levada da costa através de um tubo subaquático de 350 milímetros de diâmetro. A cidade recebeu seu próprio endereço postal e uma rede de ônibus sobre as estacas. O cineasta suíço Mark Wolfensbarger recebeu permissão para visitar o local aos 8 anos. Ele produziu um documentário e chamou Neft Ani Kamni de uma das maravilhas do mundo. Hoje a cidade ainda está em funcionamento. A empresa estatal SOCAR extrai cerca de 1 milhão de toneladas de petróleo de lá anualmente. Em turnos, vivem cerca de 2.000 trabalhadores, alternando-se diariamente. Mas a cidade está lentamente sendo engolida pelo Cáspio. Após o colapso da União Soviética, a manutenção de 300 quilômetros de estradas tornou-se uma tarefa sem ninguém para realizar. Muitas plataformas estão abandonadas e várias partes das estacas desmoronaram nas águas. No dia 04 de dezembro de 2015, durante uma tempestade, uma seção do prédio residencial se desprendeu e caiu no mar.
3 trabalhadores da empresa Socar desapareceram nas águas tumultuadas. E dos 300 quilômetros de estradas, atualmente apenas cerca de 45 estão em condições de uso. O Cáspio, metro a metro, está recuperando o que o homem um dia lhe tomou. 7 cidades, 7 diferentes impossibilidades de viver. Um prédio enfrentando os ventos, buracos subterrâneos desafiando o calor do deserto, altitudes que se opõem ao próprio ar. Estacas contra a lagoa, concreto contra a falta de terra, caos contra a ordem e 300 quilômetros de estacas contra o vasto mar aberto. Todas essas localidades têm uma característica em comum. Nenhuma delas teria surgido se não houvesse um recurso disponível por perto. Carvão em Hashima, opala em Kubertipede, ouro em Larinkanda, petróleo sob o Cáspio, um porto militar em Uiter, peixes na Lagoa de Lagos, uma brecha legal em Dalum. O ser humano nunca escolhe um lugar isolado por acaso, mas sim quando há algo sob seus pés que vale a pena permanecer. Assim que esse recurso se esgota ou perde valor, a estranha cidade começa a desmoronar. Hashima ficou deserta em 3 meses, Dalum foi demolida em 14, Neftianikamni agora se afunda sob as águas, metro a metro, a cada tempestade. A cidade sobrevive exatamente enquanto houver motivos para as pessoas ficarem. Quando a razão desaparece, restam apenas o mar, o vento e as paredes de concreto vazias. Se achou o vídeo interessante, compartilhe com aqueles que amam lugares estranhos. Muitas histórias ainda estão por vir, sobre como o ser humano ocupa o que a natureza não considerou como lar.